a força do homem e da mulher no agronegócio. Isto é o Paraná Rural. Agricultura e pecuária. O nosso negócio. Está no ar, Paraná Rural. Salve vivas, boa gente da nossa terra, estamos chegando com o nosso Paraná Rural. Hoje, mais uma vez, destaques de notícias importantes. Médico veterinário Orlando Pessutti, secretário da Agricultura Norberto Ortigarra, ainda o engenheiro agrônomo Paulo Furiati, participação do Anderson Santos com as dicas e sempre notícias importantes para o homem e para a mulher do campo. Então, está no ar o Paraná Rural. Pode vir, vem para cá, porque nós estamos chegando. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Somos verdes desde que nascemos, verdes na essência. Somos o banco que levanta a bandeira da sustentabilidade, transformando o cuidado com o meio ambiente em um futuro melhor para todos. Somos o banco que apoia ações para que cada cidadão tenha respeitado seus direitos, da alimentação à saúde, e que gera crescimento econômico e social para a região sul. Somos o BRDE, o Banco Verde, o Banco da Sustentabilidade. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Mais 4 municípios da região norte do estado aderiram ao Sistema Unificado de Atenção à Saúde Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. Os certificados de adesão foram entregues aos prefeitos de Bela Vista do Paraíso, o Fabrício Pastore, de Ibiporã, José Maria Ferreira, e também de Jaguapitã, Gerson Luiz Marcato, e de Sertanópolis, Ana Rupt, na Expo Londrina. Lá, eles receberam a certificação durante o 3º Seminário de Produção Sustentável do Leite, com novas adesões. O sistema conta agora com 134 municípios. O SUSAF-PR acaba com entraves burocráticos que impossibilitam que produtores alimentícios e derivados, reconhecidamente bons do ponto de vista higiênico-sanitário, sejam vendidos além dos limites locais, com adesão a esse sistema. Os municípios podem também indicar suas pequenas indústrias que cumprem com que as normas sanitárias sejam e podem ser ampliadas e o seu potencial de venda para todo o estado. O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigarra, explicou que os produtores de origem animal podem ter 3 tipos de selo de inspeção: o municipal, o estadual e também o federal, que determinam a abrangência do território de comercialização. Importante, viabilizando, criando, orientando, capacitando e sempre participando. Orientações importantes chegando agora com o engenheiro agrônomo Paulo Furiati. Vá anotando aí. Pensando sobre a nossa produção agropecuária, grande parte da produção agropecuária mundial, ela depende dos polinizadores. Polinizadores são insetos, são alguns pássaros, até morcegos, besouros, mas 70% dos polinizadores são as abelhas.
E dentro de um ecossistema tão frágil e tão complexo, estes polinizadores dependem de um meio ambiente saudável. Portanto, quanto mais este meio ambiente for saudável, mais estes trabalhadores polinizadores farão os nossos produtores enriquecer. Porque os efeitos e os danos de um ecossistema danoso, ele não é apenas sobre a qualidade de vida, mas é também sobre a economia. E ultimamente o que a gente observa é de que estes polinizadores e abelhas estão diminuindo na natureza. E com um grave problema, porque não há uma grande recuperação à medida que os grandes fatores disto são os desmatamentos e o uso indiscriminado de agrotóxicos. Estes pequenos seres, eles precisam de um ambiente saudável, sem veneno, porque à medida que a agricultura muitas vezes, pensando em aumentar a sua produtividade, aumenta áreas derrubando matas ou detonam toneladas e toneladas de veneno para evitar os diversos tipos de problemas na lavoura, eles ao mesmo tempo estão destruindo os polinizadores. Esta é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada dentro do nosso meio, porque à medida que o tempo vai passando, esses polinizadores podem ir sumindo do meio ambiente ou do ecossistema e trazendo graves problemas de produtividade. Por isso que um ambiente saudável, uma luta por um ecossistema justo e quantos cuidados mais temos que ter com este ecossistema frágil, mais nós teremos um futuro de produção e de economia. É uma questão não apenas de ecologistas, mas de capitalistas. Esta é uma questão que precisa ser pensada com muito mais rigor. Nós sabemos que os nossos agricultores têm essa relação muito íntima com a natureza. A maioria absoluta sabe claramente a necessidade das matas ciliares, sabe de preservar o meio ambiente, de tomar cuidados no uso dos agrotóxicos dentro de toda a ciência que é determinada, mas muitos ainda abusam disso porque entendem que no futuro todos estamos mortos, esquecendo que a humanidade precisa ser preservada. Voltamos depois do intervalo. É um instante só. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na cidade de Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Gente, o governo do estado do Paraná, em parceria com entidades do setor privado, está articulando soluções para a crise da bovinicultura leiteira. O assunto foi debatido durante a Expo Londrina, no 3º Seminário Estadual da Produção Sustentável do Leite. Uma das maiores preocupações dos produtores no momento é a concorrência desleal diante da importação de leite de países do Mercosul.
Segundo a Agrostat, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, que acompanha o comércio de produtos agropecuários, o Paraná importou 6,5 mil toneladas de leite em pó no ano passado, a um custo de 24,6 milhões de dólares. Do total, 2,8 mil toneladas vieram da Argentina, custando 10,9 milhões de dólares. O mesmo volume do Uruguai, por 10,8 milhões de dólares, e as outras 800 toneladas tiveram origem no Paraguai, a um custo de 2,8 milhões de dólares. O volume representa um aumento de 183% em relação a 2,3 mil toneladas importadas em 2022, que custaram 9,2 milhões de dólares, e de 2021, 682 toneladas para 2022, portanto o saldo já tinha sido bastante considerável, 237%, ao custo de 2,3 milhões de dólares. Nos 2 primeiros meses de 2024, o Paraná importou 250 toneladas, pagando 799 mil dólares. Impressionante. Agora aguardamos soluções, aguardamos ações importantes, porque do jeito que está não pode continuar. Agora, no Paraná Rural, o secretário Norberto Ortigarra. A agricultura como um todo, ela busca ser uma agricultura mais biológica. Eu sempre digo assim, que aquilo que nos trouxe até aqui, uma carga pesada de fertilização química e uma carga pesada de pesticida, não vai permitir nos levar muito adiante. E, portanto, esse equilíbrio, né, essa coisa mista entre químico e biológico, privilegiando bioinsumos, é que vai permitir que a gente dê um salto de qualidade e de produtividade. Dentro disso, obviamente, o esforço que fazemos aqui no apoiamento à nossa agricultura familiar, e nós já nos tornamos o principal polo produtor de produtos orgânicos, de agroecologia do Brasil. São mais de 4 mil produtores certificados no estado do Paraná e que atendem o nosso apelo, porque o próprio estado tem o objetivo maior de até 2030 dotar as nossas 2.000 e poucas escolas, os nossos 1.100.000 alunos com 3 refeições totalmente orgânicas. É um baita desafio que a gente procura articular setor público, privado, certificadoras, assistência técnica, orientação. Para isso, nós temos ferramentas de apoio técnico e de apoio financeiro. Qualquer agricultor familiar, pronafiano, por exemplo, ele pode financiar as suas estruturas de produção com juro praticamente zero ou zero em algumas linhas, para que esse processo possa ser acelerado. Enfim, é um grande objetivo no contexto maior de uma agricultura mais racional, mais biológica, né, mais bioinsumos, e dentro disso áreas totalmente com produção isenta de qualquer uso de ferramentas químicas. Voltamos depois do intervalo. É um instante só. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Somos verdes desde que nascemos, verdes na essência. Somos o banco que levanta a bandeira da sustentabilidade, transformando o cuidado com o meio ambiente em um futuro melhor para todos. Somos o banco que apoia ações para que cada cidadão tenha respeitado seus direitos, da alimentação à saúde, e que gera crescimento econômico e social para a região sul. Somos o BRDE, o Banco Verde, o Banco da Sustentabilidade. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. O médico veterinário Orlando Pessutti, o amigo de todos, está no Paraná Rural. Vamos ver.
Olá, meu amigo Johnny, olá, equipe do programa Paraná Rural. Eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade para o setor leiteiro, não só no estado do Paraná, mas também no Brasil como um todo. E por que esse problema está presente nos dias de hoje? Porque nós estamos num período em que muito leite se importou do Uruguai e da Argentina. E isso fez com que os preços pagos aos produtores rurais fossem preços menores, muitas vezes abaixo do custo de produção. A situação só não está mais terrível, Johnny, porque nós tivemos também ao longo do tempo uma redução no preço da soja, no preço do milho, consequentemente baixou um pouco o custo da ração. Mas mesmo assim, os nossos produtores estão sofrendo muito e tendo prejuízo. Então tem que se buscar algumas alternativas, reduzir mais ainda o custo de produção, num momento em que muitas vezes o custo da energia não é tão favorável, né? Porque o preço da energia também ele oscila em função de uma série de acontecimentos climáticos em nosso país. Tem que se buscar outras alternativas. E eu sei que uma delas é uma campanha que se faz, que se procura estimular a volta e o consumo do leite em sacos plásticos, em saquinhos de plástico, como a gente chama o leite barriga mole, porque ele tem, evidentemente, esta embalagem um custo bem menor do que tem a embalagem longa-vida, que é a mais utilizada por todos nós, que é uma embalagem realmente muito segura e que tem a aceitação da população, mas que encarece, ao final, o preço do produto que vai à mesa da maioria das famílias brasileiras, ou que queremos que vá à mesa da maioria das famílias brasileiras no dia a dia. Então, é um processo, é um procedimento que nós teríamos que estimular, fazer com que mais se consumisse leite em pacotes plásticos, leites no barriga mole, como a gente denomina, porque desta forma nós teríamos um leite mais natural, menos processado, evidentemente por um preço menor do que muitas vezes a gente vê ofertado o leite na embalagem longa-vida. Então, isso é uma das alternativas, mas a grande alternativa que nós temos é a necessidade, são os ajustes que nós precisamos fazer nessa questão da importação, porque no momento em que você importa esse produto por conta de acordos bilaterais que tem o Brasil com outros países do Mercosul, até mesmo fora do Mercosul, no instante que importa, você também tem que aqui dentro adotar algumas medidas. Medidas, por exemplo, de redução da carga tributária, de dilação de prazo para pagamento de ICMS, de oferecer crédito para que as indústrias possam secar leite, estocar leite, enfim, tudo isso tem que ser feito para que nós tenhamos a paz e a tranquilidade dentro desse segmento tão importante para todos nós, que é a produção leiteira, que no estado do Paraná é destacadamente uma das principais atividades da agricultura familiar, colocando o Paraná como o segundo maior produtor de leite no Brasil, com bacias leiteiras que são classificadas como as melhores do nosso país, e eu destaco a região de Carambeí, Castrolanda, destaco a região também do oeste do Paraná e do sudoeste, onde temos as principais e mais qualificadas bacias leiteiras do nosso estado. Então, alguma coisa temos que fazer, e acredito que isso tudo ajudará para termos uma cadeia produtiva do leite mais segura, mais estruturada e mais atendendo à necessidade dos nossos produtores, que precisam produzir com preços que correspondam e cubram seus custos de produção e que dê a eles nem que seja uma pequena margem de lucro para que eles possam continuar trabalhando nessa atividade. Gente, a piscicultura paranaense deve ganhar reforço na organização da cadeia de ampliação do potencial produtivo com uma nova associação de produtores. A formação da entidade contou com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná,
o IDR Paraná, que atuou na mediação e coordenação dos trabalhos. O Paraná, para quem não sabe, é líder nacional na produção de pescados. Em 2023, foram produzidos aproximadamente 200 mil toneladas. Eu acredito que, pela organização, pelas iniciativas, sejam grandes ou pequenas, essa atividade vai ter um sucesso muito maior do que está tendo. A gente vai ganhar mais eficiência na produção. A afirmação é do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigarra. O presidente em exercício do IDR Paraná, Viana Moda Cirino, falou sobre a relevância do trabalho desenvolvido em prol do setor. Ele disse: esse é um evento de grande importância, principalmente para a agricultura familiar. Nós queremos multiplicar essa produção. Todos os técnicos do Instituto têm se dedicado em levar conhecimento, tecnologia e planejamento para a atividade, destacou. Agora no Paraná Rural, dicas, orientações para quem planta em casa, no apartamento, no sítio ou na fazenda. Chegando, Anderson Santos. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo esse espetáculo aqui para vocês, esse pé de lixia super carregado, gente, bem produtivo. Olha para vocês ver a polpa dessa planta. Então, eu quero dar todas as dicas para vocês aí de como ter sucesso aqui no cultivo da lixia. Se você tem problema com doença, que muita gente tem, problema aí na hora do plantio, não sabe como tem que fazer, qual tipo de adubação, qual tipo de drenagem, você está no vídeo correto. Você vai sair daqui com todas as informações necessárias para que você tenha sucesso no cultivo da sua lixia. Então preparei um vídeo bem elaborado para vocês aqui, quero dar todas as dicas. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, como é que a gente vai cultivar esse pé de lixia. Então eu quero fazer só a apresentação rápida dela aqui, falar um pouco do que eu sei dela, que ela vem fazendo aí cada vez mais sucesso e caiu nas graças aí no gosto do povo, principalmente dos brasileiros, viu, pessoal? Além dela ter um sabor agradável, esse fruto aí de casca avermelhada, ela é também reconhecido pela sua beleza, uma linda fruta, né, gente? Tanto é que se tornou um elemento indispensável aí na composição de mesas natalinas, como eu disse a vocês. A origem da lixia é ela de países da Tailândia e China, mas não houve nenhum problema para se adaptar ao nosso clima aqui, principalmente no nosso clima tropical, né? E já ganhou adaptação, gente, até em vaso, é o que eu quero falar para vocês nesse vídeo, que é uma ótima alternativa aí para quem não tem espaço, né? Então, como é que a gente cultiva a lixia em vaso? Primeiramente, o cultivo da lixia em casa permite aí que o cultivador possa consumi-la durante o ano inteiro. Por quê? Mas não é tudo tão simples assim como parece, viu? Após o plantio, a árvore aí vai demorar algum tempo para se desenvolver, é preciso ter bastante cuidado aí, atenção durante o crescimento, para que ela possa ter um bom desenvolvimento. Então é muito importante vocês prestar atenção no clima, na hora de plantar a lixia. A planta ela costuma ser exigente, e apesar aí de se desenvolver em zonas tropicais, nesse ambiente a sua produção não alcança assim o ápice da robustez. Por quê? O ideal é que a planta passe aí por um clima seco e frio antes de entrar no período de florescimento. Quais são as dicas práticas aqui para plantar a lixia? Qual que é o espaço, Anderson? Então vamos lá. Para que ela cresça bem e se desenvolva e proporcione um bom espaço, a planta frutífera, todas, viu, gente? Não é só a lixia não. Ela precisa de um vaso compatível com o seu porte. Por isso é muito importante na hora de você estar escolhendo o vaso de vocês aí, pessoal, de no mínimo um vaso aí de 60 litros. Qual que é o clima que ela adapta bem? A lixia, gente, quando você for plantar ela, a muda de lixia, tem que ser quando o clima já estiver úmido, geralmente entre janeiro e março, aí que a gente passa pelo período chuvoso. Qual que é o solo? A lixia é uma espécie assim que precisa ser plantada em um solo bastante rico em material orgânico, que seja bem drenado e até com um pouco de profundidade. Esses três fatores aí são de suma importância para um crescimento satisfatório das suas plantas. Então, Anderson, eu vou plantar ele aqui em vaso. Qual que é a drenagem que eu vou ter que fazer para me ter sucesso aqui? Então, você vai criar uma camada dessa drenagem no fundo do vaso com argila.
expandida e pedriscos também, viu pessoal? Vocês vão ter que colocar. Essa camada aí facilita o escoamento de água e evita que a terra fique encharcada também e que o substrato seja levado embora junto com a água. Então, estava dizendo a vocês, então a drenagem era uma prática utilizada para o cultivo da maioria das plantas. Quais são as regras que a gente tem que fazer aí, que é muito importante? O importante é não esquecer, principalmente aí durante a chegada dos frutos. A terra ela não pode ficar seca de forma alguma. Adubação, gente. Como deve ser feita a adubação? A adubação ela tem que ser feita a cada 3 meses. A adubação influencia muito aí no sabor das plantas, principalmente essas que tem essas polpas assim, bem, igual vocês viram aí, bem cheia. Ela tem que ser adubado principalmente com potássio, porque ajuda aí a ficar mais doce. Qual é a luminosidade aí que a gente precisa para estar cultivando a lixia? O vaso aí de lixia ele deve ser posicionado em um local que receba bastante sol, já que a planta aqui precisa de pelo menos 4 horas diárias de luz solar direta para um desenvolvimento aí saudável. Pragas, Anderson, tem problemas com praga na minha lixia, eu já plantei, então eu vou lá dar a dica para vocês agora. Faça aquisição de mudas frutíferas saudáveis, primeiramente. Constantemente se há características atípicas na planta, que indica alguma infestação de doenças. Como é que a gente faz o combate? Na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar uma playlist de inseticida, pessoal, e fungicida caseiro que vai ajudar muito vocês. Então, Anderson, eu não consegui fazer. Onde eu vou comprar? Você encontra em diversos itens auxiliar de plantio, cultivo, frutíferas, inclusive mudas de lixia, gente. A lixia Bengal é a mais vendida e pronta aí para o plantio ultimamente. Feita por Alpork, né? Que é o que é mais bem aceito. Por enxerto, por semente, gente, eu aconselho ninguém fazer. A Alporquia seria excelente. Vamos lá para mais uma dica para vocês aqui. Como consumir a lixia? Agora, você aí que já plantou, já está com a sua produção, a lixia, ela é naturalmente em regiões de clima quente do continente asiático. Então, como é que a gente consome essa fruta, que tem um sabor doce e suave, por ser ingerida in natura? Ela é utilizada para produções de doces, como compostas, sorvetes, geleias, manjares de bebidas, como sucos, vitaminas, drinks, e também para compor pratos salgados. A produção de lixia aqui no Brasil, pessoal, ela concentra-se principalmente na região sudeste, viu? Em São Paulo é onde é que mais produz a lixia. A lixia é produzida em uma árvore de médio porte, quando ela é plantada no chão, e a longevidade dela que pode atingir cerca de 15 a 20 metros de altura. Olha para vocês verem. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu! A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe a concessão de crédito rural para invasores de terras e condenados por crime ambiental contra a vida, a liberdade e a integridade física relacionados à invasão de terras. O texto foi aprovado e é o substitutivo do relator, o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Substitutivo ao projeto de lei 4.927 de 2020 do deputado Célio Stuart, do PSD do Ceará. A proposta de Stuart proibia financiamentos rurais para pessoas condenadas por provocar incêndio em matas ou florestas. Entendemos que não é justo tampouco solucionar o problema, penalizar o dono da propriedade onde ocorre a queimada, uma vez que muitas vezes ela é gerada por outras pessoas, por caso fortuito ou sem culpa ou dolo, o que seria extremamente difícil de comprovar, argumentou Medeiros. Gente, nós estamos encerrando o Paraná Rural de hoje, agradecendo a sua recepção e renovando o convite. No próximo domingo, mais uma vez, o Paraná Rural, o Amigo do Campo, o programa que tem por objetivo promover, enaltecer, valorizar, informar e destacar as ações do homem e da mulher que vivem do agronegócio. Então, até domingo que vem, porque Deus quer. Shalom, irmãos. A força do homem e da mulher no agronegócio. Isto é
o Paraná Rural. Agricultura e pecuária, o nosso negócio. Paraná Rural.